Eu fico pensando se a gente só escuta as notícias e não entende o que está acontecendo, ou a gente leva para um lado pessoal, ou um lado particular, ou uma questão de ideologia, questão de política que seja, mas a gente não pensa no longo prazo. E essa questão, e o que está acontecendo com o dólar e o debate, o enfrentamento por trás dos bastidores entre o atual presidente da República e o atual presidente do Banco Central mostram um total descontrole em relação ao cenário político, ao cenário econômico e como isso pode impactar a sua vida. Então, se você ficou curioso, se liga nesse vídeo, roda a vinheta. Fiz alguns shorts aqui no canal recentemente falando sobre isso e deu bastante bom e me pediram um vídeo específico para pontuar algumas coisas e trazer um pouco para esse cenário de criptomoedas em específico. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria trazer essa fala aqui e esse vídeo do Roberto Campos Neto numa entrevista recém-dada para a relação ao Central Bank Policy Forum, onde ele fala sobre alguns pontos. Olha só o que a repórter perguntou e olha o que ele aborda na fala dele. Vamos lá. Now you are the subject of many attacks from President Lula, and so I'm wondering how you're dealing with that. Attacks from me? No, no. No, President Campos. Attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central banker, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. And I think what we did, I think, is a living proof that everything that was done was very technical. So during the elections in which Lula was elected, the incumbent president, in his last year of mandate, we increased rates in a cycle that went from 2% to 13.75%. That's the biggest increase in rates in an election year in the history of any emerging markets. So if that is not a proof that you are independent and you acted autonomously, it's difficult to find another example like that. So I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have 4 members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative and what is the technical job that we need to do. And I think history will tell and time will tell that the job was done in the best we could do with the data that we had at hand, and that was in the most technical way, and it was done in a group of people that actually analyzed all the data and that worked very judiciously to be able to get to the conclusions that we did. Chair Powell, do you have any? Bom, essa aí foi a fala dele, né? Um cara extremamente político, né? Na verdade político não, mas extremamente polido e extremamente técnico, e mostra que o papel do Banco Central é esse, é ser técnico em relação ao que está acontecendo no cenário econômico como um todo. E aí ele fala que a gente tem que separar justamente essas narrativas políticas e narrativas técnicas. Inclusive essa decisão que ele comenta, havia muita pressão para o último Copom que foi realizado aí há menos de um mês atrás, para que as taxas de juros caíssem. E unanimamente, né, uma votação unânime dos membros, inclusive, como bem citou o Roberto Campos Neto, inclusive por escolhidos do atual presidente da República, essa votação acabou sendo no sentido de manter as taxas de juros atuais e não cair. Então, isso mostra que a condução técnica, e ele fala, né, são as decisões que a gente está tomando, as melhores decisões para os cenários que a gente tem, com as informações que a gente tem, elas estão acontecendo da melhor maneira possível para o nosso momento atual, para o nosso cenário atual. Pode ser que daqui a 20, 30 anos eu olhe para trás e fale, poxa, talvez não tenha sido a melhor decisão, mas sempre tendo essa consciência de que para a conjuntura atual, essa foi a melhor decisão. Não necessariamente para as opiniões políticas e aí do alto executivo, que na visão deles, eles querem abaixar as taxas de juros. E por que isso é uma necessidade, Thiago? Por que, né, essa opinião ou esse movimento? Eu vou colocar na tela para vocês aqui agora, só antes da gente continuar, essa tela para vocês,
Olha só, eu coloquei aqui algumas moedas, tá? Inclusive eu tirei isso aqui de um vídeo de um cara que eu admiro bastante, Fernando Ures, e ele fez esse comparativo. E aqui eu gostaria de trazer também para vocês aí, seguidores do canal, esse comparativo. De algumas moedas aqui eu coloquei algumas, né? Paraguai, Colômbia, o Yuan, né, da China, do México e o próprio real brasileiro. E aqui é o comparativo da moeda em relação ao dólar, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que o real é o que está mais descasado quando a gente compara com as outras moedas, tá? Num gráfico aqui num gráfico mensal. Então mostra justamente esse descasamento. E isso é muito impactado principalmente quando a gente tem, por exemplo, deixa eu sair da tela aqui, as falas do atual presidente em relação à política ou a forma como Roberto Campos Neto conduz o Banco Central. E isso, né, ele fala de uma forma que coloca totalmente em xeque o que um órgão tecnicamente capacitado para isso deveria fazer. Então ele fala uma coisa e o órgão está fazendo outra. Isso mostra uma falta de sinergia. E, obviamente, o que acontece sempre quando há uma fala desse tipo? O dólar ele dispara. Inclusive, ele bateu ali, né, quase a sua máxima histórica, que se eu não me engano, acho que foi na época da pandemia, na casa de 5,70 e pouco. Ele chegou ali a bater 5,70. Então mostra justamente essa falta de confiança, né, dos investidores, do mercado como um todo. E é justamente no dia que a gente está gravando esse vídeo, o presidente Lula ele fez uma fala num evento dizendo que assim, ele gasta quando é necessário e não joga dinheiro fora. Olha a fala dele, vou citar aqui, abre aspas, tá? Se fizerem acontecer, ano que vem tem mais. E tendo mais, vai produzir mais. O povo vai comer mais. A gente vai ter política econômica sem causar sobressaltos a ninguém. Vai ter política econômica. Vai fazer esse país crescer. Vai continuar fazendo transferências de renda e, ao mesmo tempo, vai continuar com responsabilidade sempre que tivemos. Isso foi o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Aqui, nesse governo, a gente aplica dinheiro necessário. Gasta com educação, saúde, quando é necessário. Mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003. E a gente manterá ele à risca. Engraçado, a responsabilidade fiscal, ela é justamente a responsabilidade, ela não é uma palavra, segundo as próprias palavras dele, mas o projeto de lei orçamentária do governo, que deveria já ter sido iniciado, ainda não é um ponto extremamente crítico, pessoal, extremamente crítico, toda essa instabilidade. E, voltando um pouquinho que a gente estava falando, quando a gente abaixa as taxas de juros, obviamente aqui o intuito do governo é fomentar a economia, liberar crédito. Só que quando você faz isso de forma não consciente ou de forma não controlada, no médio e longo prazo, as coisas tendem a mudar. Porque pessoas que talvez não conseguiram ou conseguem hoje pegar crédito vão passar a conseguir. Entretanto, será que elas vão ter a capacidade de honrar esses compromissos no médio prazo? Isso pode aumentar a inadimplência, isso pode gerar um aumento da própria inflação. Os preços sobem, você tem um consumo maior, você tem uma demanda maior, os preços tendem a subir porque você tem essa demanda maior, pessoas com maior capacidade de pagamento, pessoas procurando mais insumos, mais bens e serviços, os preços tendem a subir e, consequentemente, a inflação tende a acompanhar. Então, isso é uma bola de neve. E quando você tem um órgão técnico tentando conter isso de alguma forma, como, por exemplo, a manutenção da taxa de juros é justamente para tentar conter essa inflação, que a gente não quer que aconteça o que aconteceu na Argentina, por exemplo, ou em outros países subdesenvolvidos que bateram inflações altíssimas. A gente precisa ter controle. E o controle de gastos do governo é uma dessas necessidades, que hoje está de forma assim desenfreada, né? Ele falou aqui, como eu citei, porém, a gente tem essa questão da lei orçamentária, a gente tem, né, questões de rombos de valores de déficit no país alarmantes. Então, tudo isso precisa ser observado. Antes da gente continuar, não se esquece,
para os nossos parceiros, a Liga dos Anões. Dá um salve para essa galera. Aqui na descrição vai ter todos os canais. Entra lá e se inscreve um a um, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo dessa galera. Além disso, Mato Grosso News, um salve, uma das maiores web TVs do Brasil. Volto pro vídeo. E para a gente fechar, instabilidade, insegurança, não transparência, né? Inclusive, eu falei recente, taxação das exchanges domiciliadas no Brasil, promovidas pela Receita, é uma forma de arrecadar. O Haddad falou que ele não vai mexer no IOF. Entretanto, na lei é possível sim você mexer no IOF até 25%, se eu não me engano. Posso estar falando alguma coisa a mais aqui, mas eu estou falando de cabeça. Nessa alíquota, sem nenhum tipo de aprovação legislativa, apenas canetada do executivo. Então, há possibilidade de se arrecadar mais. Entretanto, a gente não tem uma clareza dos gastos, galera. A gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. A gente tem essa instabilidade, né, que eu vou chamar aqui de uma instabilidade político-econômica, político-técnico-econômica. E aí, para onde a gente vai parar? Dólar a R$8, euro a R$15, ou mais do que isso, cenários de inflação, hiperinflação no Brasil novamente, a partir desse corte, pedaladas fiscais. Pois é um cenário totalmente precário. Como a gente pode fugir disso? Bitcoin, criptomoeda. É justamente uma forma que o governo está querendo para controlar, para evitar que a gente crie uma economia paralela, porque a gente desacredita da economia governamental, estatal, centralizada, tradicional, num modelo fadado. A gente poderia ter organizações autônomas descentralizadas, onde a comunidade, não por via de políticos eleitos, mas a comunidade seria autogerenciada, seria autogerenciável, conseguiria dizer onde ele investiria o dinheiro, arrecadaria o dinheiro como um todo, dando transparência através da rede blockchain, por exemplo, e dando destinação em projetos onde eu colocaria para a comunidade como um todo escolher. Olha só, uma DAO com uma blockchain e uma cripto sendo a moeda da internet. Eu preciso de um Estado? Inclusive eu fiz um artigo sobre isso. DAOs, a nova forma de Estado. É muita coisa que pode acontecer, é muita coisa que pode mudar. A gente vai ter notícias dia após dia em relação a isso. Inclusive, tem um projeto, deixa eu até botar meu óculos aqui, que na verdade, pelo que fala aqui, é um projeto, na verdade, até defendido pelo presidente da atual instituição, que é o Roberto Campos Neto, que é a proposta de emenda à Constituição número 65. Essa proposta, ela visa tornar o Banco Central, que é uma autarquia pública, numa empresa pública. Qual o problema disso, Thiago? O problema disso, pessoal, é que você vai ter uma ingerência muito maior do poder executivo e até mesmo do poder legislativo dentro do Banco Central. E isso pode prejudicar ainda mais toda essa situação. Porque quando você tem uma empresa pública, você pode, por exemplo, como Caixa Econômica Federal, você pode nomear os presidentes, diretores. São cargos que, querendo ou não, são políticos. Apesar de algumas pessoas lá dentro ser muito técnicas, de ter capacidades incríveis para ditar as regras da empresa, para tocar uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal, a gente sabe que isso tem uma ingerência. E, obviamente, essas pessoas acabam seguindo influências de quem as colocou lá. Tornar o Banco Central como uma empresa pública, na minha concepção, posso estar extremamente equivocado, é extremamente precário e extremamente retrógrado para a empresa que é. Você vê, tecnicamente, estão ditando as regras do jogo, desafiando o poder executivo, por exemplo. Como uma empresa pública, será que fariam isso? Acredito que não. Então, tudo isso traz uma instabilidade, tudo isso traz um desconforto, uma incerteza. Quando a gente fala de blockchain, Bitcoin, criptomoedas, aí eu vou falar do Bitcoin em específico, tá, pessoal? Isso não acontece porque eu não tenho ninguém controlando. Quem controla é a comunidade, quem controla é o todo. Quem dita as regras do jogo é você. Seja um validador, seja um minerador, seja um node, seja um usuário da rede. Você está ali jogando poder computacional, contribuindo e usando o dinheiro a seu favor, porque o dinheiro é seu. Ele não está presente num órgão centralizador. E ele não é influenciado por esses órgãos centralizadores. Entendeu? Fica essa dica. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vídeo extremamente informativo, provocador
insano e com muita informação e muita coisa para você pensar, refletir e se posicionar frente ao que você está vendo. Inclusive, se posicionar frente àqueles que você elegeu. Vai lá, manda e-mail, entra no LinkedIn do cara, manda mensagem, bomba lá, dizendo que você é contra, que você não quer, que você quer se posicionar dessa forma. Enche o saco desses caras, pô. Afinal de contas, eles são aqueles que te representam indiretamente, beleza? Fica ligado nessa dica. Era isso, até a próxima. Valeu!